Oi pessoal, sou Glenn Deasing e hoje é 13 de fevereiro de 2025 e estou acompanhado pelo excelente Douglas McGregor, coronel do Exército dos Estados Unidos. Realmente ótimo vê-lo novamente, coronel. Bom te ver também, Glenn. Primeiro, eu queria perguntar, o que podemos entender da política externa geral de Trump? Quero dizer, estamos vendo uma retração para economizar custos ou uma reorientação em direção ao hemisfério ocidental e à Ásia? É um esforço para criar um Israel maior ou para sair do Oriente Médio? Ele está tentando se reconciliar com a Rússia? Isso se deve ao seu estilo, que às vezes parece ser improvisado. Ele parece estar um pouco por toda parte. Eu estava curioso para saber como você avaliaria suas primeiras 3 semanas no cargo. Bem, acho que isso não é uma caracterização imprecisa. Deixe-me dizer como prefácio aos meus comentários que eu e milhões de americanos estamos muito felizes com o que ele está fazendo aqui dentro dos Estados Unidos. Ele está se movendo em direções muito importantes, questionando o status quo em termos de toda a enorme burocracia que desenvolvemos nos últimos 80 anos. Então acho que ele está no caminho certo aí. Ele está lidando agora com a fronteira e a criminalidade e o tráfico humano ilegal e assim por diante. Mas no lado da política externa e em termos de defesa, acho que você está certo. Há uma certa quantidade de confusão e uma certa quantidade de caos que vem como resultado de declarações, às vezes contraditórias. Então acho que há algumas boas notícias. A boa notícia é que, pela primeira vez, o presidente Trump e o presidente Putin realmente conversaram ao telefone. Houve algumas comunicações anteriormente, mas sempre através de um intermediário. Desta vez eles falaram diretamente, e o presidente Putin convidou o presidente Trump para ir a Moscou. Outra coisa é que o presidente Trump deixou muito claro que as fronteiras não vão mudar, que não haverá reversão dos ganhos russos no terreno. O que os russos têm, eles vão manter. E acho que isso é um desenvolvimento muito positivo. Por outro lado, houve algumas declarações bastante estranhas que não fazem sentido algum. Ele quer continuar a ajuda à Ucrânia, em troca da qual espera ser pago em terras raras e potencialmente petróleo. Isso vai ser muito difícil, já que as terras raras estão sob os pés dos russos, no Donbass, não dos ucranianos. E eu acho que o petróleo está lá no Mar Negro, mas não sei quão desenvolvido está, quantas plataformas eles têm e quanto vão bombear em termos de barris. Não faço ideia. Mas isso é um pouco bizarro quando você para e pensa que, graças a nós, há mais de 1 milhão de ucranianos mortos, porque fomos nós que os empurramos para a guerra. Nós os armamos. Instalamos o governo que os levou à guerra com a Rússia, na suposição primeiro de que poderíamos derrotar a Rússia com essa força proxy. E quando ficou claro que isso era uma impossibilidade, para supostamente enfraquecer a Rússia. E então estou ouvindo pessoas dizerem que ele quer manter esse tipo de coisa como alavanca em suas negociações com o presidente Putin. Bem, essa é uma ideia muito estúpida, porque não temos alavanca. Nenhuma. E as diferenças de interesses são profundas. Como você sabe, a Ucrânia é uma questão existencial para a Rússia. Não desempenha tal papel para nós ou para a OTAN. Nunca desempenhou. Então, por que os russos estariam dispostos a ceder muito além do que ouvimos até agora que eles disseram e permitir tropas não pertencentes à OTAN ou não americanas na Ucrânia? Eu não vejo isso acontecendo. Não vejo nenhum tipo de zona desmilitarizada. Não vejo nada remotamente parecido com isso. Então não sei o que ele espera conseguir e que tipo de influência ele acha que tem. Eu pensaria, se ele estiver pensando estrategicamente, que ele gostaria de pôr fim a essa hostilidade com a Rússia, ponto final, e enterrar o machado, como dizemos, e seguir em frente com os negócios, porque precisamos da boa vontade da Rússia em muitas partes do mundo. Gostaríamos de ter a cooperação deles. Mas em vez disso, estou ouvindo esta declaração que ele fez ontem.
Não podemos permitir que Putin vença. Bem, é um pouco tarde no jogo, ele venceu. E se você não entende o quão estratégica a Ucrânia é para a Rússia, então espere, porque os russos não necessariamente vão parar no rio Dnieper. Eles podem ir mais longe. E isso é algo que ele precisa entender e precisamos sair dessa. Mas você sabe, ao mesmo tempo, ele está falando sobre os europeus pagarem mais dinheiro, o que é muito improvável para sua própria defesa. E acho que ele sabe, em particular, que muito poucas pessoas na Europa vão fazer algo para se defenderem até que saíamos. E esse foi um dia o objetivo dele. Reduzir nossa presença e eventualmente sair do negócio de ser o primeiro a responder da Europa. Então isso é confuso. E então ontem houve uma declaração dele de que está considerando retirar nossas forças do Mar do Sul da China, o que é bom. Eu não acho que precisamos de forças na Ásia de forma alguma, mas novamente não considero a China uma ameaça militar iminente. Então isso é algo que deveríamos acolher. Acabar com essa bobagem sobre Taiwan. Não há razão para irmos à guerra por Taiwan. Taiwan não tem importância estratégica particular para nós, mas é vital para a China. Devemos respeitar isso. Então, eu espero que resolver um pouco dessa confusão. Mas eu não sei. Quero dizer, Glenn, devo confessar que deu como você, estou um pouco confuso. Bem, acho que é fácil ver pelo estilo de negociação de Trump. Ele parece estar tentando fazer o máximo de barulho possível para se dar algum espaço para manobrar. Às vezes me pergunto se há uma estratégia por trás disso, ou outras vezes penso que talvez ele esteja apenas improvisando. Então, espero que haja alguém no comando, é claro. Mas em termos de quanto tempo resta na Ucrânia, porque, novamente, as opções aqui, como você mencionou, há uma alavancagem limitada. Não só a OTAN não tem tantas armas para enviar, mesmo que quisesse. E os ucranianos estão agora lutando falta de pessoal. Como você vê a situação no terreno na Ucrânia? Parece ter se desenrolado um pouco desde o verão, mas está se intensificando. Você tem a impressão, pelo menos olhando no mapa, de que as vilas estão caindo mais rápido. Mas considerando que essa é uma guerra de atrito, como você mede e como vê o desenvolvimento da guerra no terreno no momento? Acho que os russos continuarão avançando gradualmente até chegarem ao rio Dnieper e então tomarão uma decisão. Com base no que aprenderem com o presidente Trump sobre até onde podem ir, certamente não vão tolerar o governo em Kiev que existe hoje. Eu certamente não toleraria. Como você pode negociar com esse homem, Zelensky? É absurdo. Ele tem mentido nos últimos 3 anos sobre tudo. Ele é um criminoso. Ele é corrupto. Quantas contas bancárias ele tem que estão cheias de dólares americanos que ele desviou, junto com todos os seus amigos e oligarcas? Então, não vejo nada de bom acontecendo lá. Acho que os russos alcançarão seus objetivos. Eles vão, em última análise, desnazificar, desmilitarizar e neutralizar a Ucrânia. Isso vai acontecer. É uma questão de quão rápido eles querem fazer isso, e isso vai depender de nós. Então isso é parte do que não podemos ter certeza agora, exceto que ninguém vai desalojar os russos. Não vamos enviar forças para fazer isso, e nem os europeus. E você sabe, geralmente quando você está nesse tipo de situação, você fica quieto e faz um acordo, como dizemos. E claro, essa foi a famosa observação de Napoleão sobre o Papa. O Papa se opôs ao que ele estava fazendo. Ele se virou e disse, bem, quantos batalhões o Papa tem? E a resposta era óbvia, nenhum. Então, dane-se o Papa. Então acho que precisamos entender que estamos lidando com uma situação muito diferente. A outra questão que está em aberto e que não discutimos, é claro, é o Oriente Médio. E o presidente Trump quer ser transacional financeiramente em todos os lugares, exceto no Oriente Médio. Ele parece estar bastante disposto a continuar financiando os israelenses. Ele agora disse que Israel vai anexar a Cisjordânia. E ele parece estar preparado para assistir os israelenses aniquilarem o que ainda resta em Gaza em um futuro próximo,
quando este cessar-fogo, que na verdade nunca foi planejado para ir além da primeira fase, francamente finalmente chegar ao fim. Ele disse que vai liberar o inferno. Bem, se você está em Gaza, não sei o que mais pode fazer neste ponto. Você já passou pelo inferno, então isso significa mais inferno. E não sei quanta atenção estamos prestando ao resto do mundo, muito menos ao resto do Oriente Médio. Agora, sabemos que o ministro das Relações Exteriores da Turquia e o chefe de inteligência turco estiveram recentemente em Teherã. Eles estão agora em Riad. Não sei se ainda estão lá. Estarei muito interessado em saber para onde vão em seguida. Para onde eles forem em seguida nos dirá muito sobre para onde a região está se dirigindo, especialmente se forem para o Cairo. Toda a região está fervendo de raiva e ira, e esse é o lugar onde estamos muito próximos do início de uma grande guerra regional. Não acho que todos vão ficar quietos e ser facilmente intimidados por nós ou pelos israelenses a se submeterem enquanto os israelenses matam mais algumas centenas de milhares de palestinos e começam a limpeza étnica na Cisjordânia. Não sei se o presidente Trump percebe isso. E novamente, voltando à Rússia, a Rússia vai apoiar o Irã. Tenho certeza de que você está ciente de que o Washington Post divulgou algo que todos sabemos, que é que os israelenses provavelmente vão atacar o Irã em um futuro próximo. Eles disseram nos próximos meses. Sempre previ isso para março ou abril. E o Irã está muito bem organizado e preparado para isso. Acho que os israelenses vão agir sozinhos agora que lhes demos esse enorme estoque de munições. E acho que não vai funcionar. E se funcionar mal, o que pode acontecer, haverá uma pressão tremenda sobre nós para intervir e resgatar os israelenses, se não reforçá-los. Então, sabe, não vamos conseguir muita boa vontade dos russos se formos a Moscou e insistirmos que ganhemos e eles percam, o que é uma posição meio boba de se adotar em toda essa questão. Sim, essa pressão máxima parece funcionar em alguns lugares, mas obviamente não em outros. Por exemplo, poderia fazer os colombianos mudarem de ideia, poderia conseguir alguns acordos no Canal do Panamá, provavelmente será capaz de pressionar os europeus a conseguir bons acordos de base na Groenlândia, mas com os russos, quando é uma questão de ameaça existencial, e também quando, como você disse, não há alavancagem, é muito estranho quando ele fala sobre, você sabe, a fraqueza da economia deles e 1 milhão de soldados mortos, que é um número muito estranho de se inventar. Mas também, impor sanções ao urânio seria um grande exercício de autossabotagem para os Estados Unidos, ao que parece. Especialmente agora com o Oriente Médio, é possível que ele esteja apenas tentando conseguir um bom acordo com os iranianos ou agitar a região. Mas Netanyahu está liderando. Ele está liderando Netanyahu, ou Netanyahu está levando a melhor sobre ele, em termos de prepará-lo para um conflito com o Irã. Porque não duvido que ele ache que está no controle, mas é difícil obter clareza sobre isso. E também, como Trump vai parecer se ele já colocou um relógio em contagem regressiva? Foi no sábado que ele ia desencadear o inferno em Gaza? Sim, supostamente. Eu não sei o que isso significa. Estamos todos esperando para descobrir. Não consigo imaginar que participaríamos de uma campanha de bombardeio direcionada às pessoas no solo em Gaza. Isso é incompreensível para mim. Mas, novamente, suponho que seja possível. Eu simplesmente acho que os israelenses, agora que têm todas as bombas de 2.000 libras que podem lançar, junto com esses busters de bunker muito grandes, que têm o mesmo impacto que uma ogiva de 10 quilotons, acham que esses são projetados para o Irã. Eu simplesmente não sei como eles vão entregar essas bombas, porque geralmente é necessário um bombardeiro muito grande e poderoso como o B-2 para carregar esse tipo de peso. Eu não sei se os israelenses têm bombardeiros propriamente ditos, então não sei o que eles vão fazer.
O problema que vejo é que esse tipo de abordagem de suborno, intimidação e bombardeio na política externa americana deve acabar em breve. Muitos de nós votamos no presidente Trump porque, além do que ele está fazendo internamente, procuramos o que você mencionou no início, o desengajamento desses conflitos e a retração, porque precisamos muito disso. Mas até agora, não parece que é para lá que estamos indo. Como você vê a região mais ampla, no entanto, no Oriente Médio, respondendo a essas ameaças de Trump? Novamente, mesmo que sejam apenas táticas de negociação, sugerindo que ele vai limpar toda Gaza de cada palestino e depois possuir Gaza, tornando-a território americano, de alguma forma quase fundindo-a com Israel. Isso não pode ser muito popular na região. Você já viu alguma resistência ou consequências disso? Ou como você vê a situação se desenvolvendo? Bem, acho que isso foi universalmente rejeitado por todos na região. O general Sisi esteve em Washington e deixou isso muito claro. Eles não querem ter nada a ver com isso. Eles comprometeram suas forças no Sinai. Eles estão sentados em frente a Gaza e à fronteira israelense. O rei da Jordânia, após o que parece ter sido alguma vacilação, agora disse que se empurrarem refugiados palestinos para a Jordânia, ele declarará guerra a Israel. Então, é claro, você tem os turcos. Eles estão horrorizados. E Erdogan disse que isso é inaceitável. Teherã obviamente não apoia isso. Os Emirados não apoiam isso. E o mais importante, eu acho, do ponto de vista sunita, é que os sauditas foram inequívocos em sua oposição. Agora, todos nós fizemos a pergunta, de onde isso veio? E agora estou vendo muitas evidências de pessoas que sugerem que o genro do presidente Trump foi originador dessa ideia de essencialmente eliminar as pessoas em Gaza. Embora eu não ache que essa seja uma ideia única em Israel, acho que isso tem sido considerado há muito tempo. Mas o ponto é que existem coisas como moralidade e lei. Tudo o que estamos vendo é ação transacional. Você sabe, você faz isso por nós, nós fazemos isso por você. Você não faz isso por nós, nós bombardeamos você. Você nos reembolsa, nos compensa financeiramente ou nós saímos. Esse tipo de negócio, eu não vejo isso levando a lugar útil neste momento. Então, eu não sei se eles vão voltar atrás e dizer, bem, estávamos apenas brincando, não queríamos dizer tudo isso. Eu não sei, teremos que ver o que acontece quando o cessar-fogo terminar. E eu realmente acho que, independentemente do que o presidente Trump diga, o senhor Netanyahu está no comando. E ele vai tomar decisões com base no que ele acha que é do seu interesse, do interesse de Israel e do interesse de seus agentes nos Estados Unidos. Acho que isso significa guerra em Gaza, em última análise na Cisjordânia e potencialmente mais cedo ou mais tarde contra o Irã. Não há incentivo para esperar se você é israelense e olha para o Irã. Sua suposição é, certa ou errada, que eles estão a caminho de uma arma nuclear. E eu me lembro de termos ouvido declarações antigas de Netanyahu e outros. Eles dizem, bem, o Irã está há 6 meses de uma arma nuclear. Isso foi há 2 ou 3 anos. O Irã está há 6 semanas de uma arma nuclear. Isso foi há 1 ou 2 meses. Então, se você está falando sério, tem que atacar. Se você atacar o Irã, todas as apostas estão canceladas. Toda a região será inflamada e explodirá. E os turcos, como eu disse antes, as pessoas precisam prestar atenção não apenas ao que o Sr. Erdogan diz, mas ao que ele faz. E sua população está galvanizada, pronta para lutar. E ele tem a capacidade, a força, mas não quer lutar conosco. Nós não queremos lutar com ele. Então, o que fazemos nessas circunstâncias se toda essa região se desintegrar e atacar Israel? Não sei. Sim, é aqui que a região fica mais confusa também, porque para a Turquia, o novo governo jihadista na Síria parece ser claro seu proxy. Mas eles parecem ter uma relação muito diferente com Israel. Eles parecem quase desculpar quando Israel lança bombas nos armazéns militares em sua região. Então, sim, estava me perguntando como você vê isso.
Eles estão simplesmente consolidando o poder? Estão se alinhando com Israel? Ou você vê este governo, com a Turquia, inevitavelmente entrando em conflito com Israel, especialmente à medida que se expandiu tanto no território sírio? Ou é estável de alguma forma? Não ouvimos muito sobre isso atualmente. Bem, acho que Jelani foi aconselhado por alguns chechenos que estão trabalhando com ele em nome de Putin para reparar as relações com os russos. Então os russos estão ficando. Eles ainda têm interesse na Síria e vão estar envolvidos de alguma forma. Erdogan deixou muito claro para Jelani que os russos ficam. Agora você acabou de mencionar outra coisa. Erdogan já disse que os israelenses que estão na Síria precisam sair. Os israelenses não vão sair voluntariamente. E lembre-se, tudo isso está em proximidade com Damasco, que é um local muito importante no Islã e para os turcos. Então tenho certeza de que Erdogan eventualmente visitará Damasco e rezará na mesquita dos Omíadas. Então há discussões sobre Al-Aqsa. Há pessoas que pensam que Al-Aqsa poderia ser demolida pelos israelenses para que possam avançar com a construção desse templo. Ao mesmo tempo, há pessoas no mundo árabe que afirmam que os árabes compraram imóveis, Emirados ou Sauditas ou alguém e estão trabalhando com os israelenses. Está muito confuso, é muito perigoso, e essas coisas estão fora de controle. Não sei se o presidente Trump pode, sozinho, controlar o que está acontecendo lá. Acho que você sabe, temos essa expressão, o cavalo já saiu do estábulo. Sabe, como você faz o cavalo voltar para dentro? Acho que o cavalo já está lá fora, já foi. Então acho que uma guerra inevitavelmente vai estourar entre os turcos e Israel. A questão é quando. Não antes do que absolutamente necessário, porque Erdogan tem muito a fazer. Ele tem objetivos maiores. Lembre-se, ele reivindica a maior parte do norte do Iraque como parte da Turquia. E foi assim por centenas e centenas de anos. Este é o Império Otomano, assim como a Síria. Então ele vai agir com cautela. Ele não quer colocar seu empreendimento em risco, mas ele vai lutar. E ao mesmo tempo, os iranianos não estão interessados em ir à guerra, mas estão prontos. E eles têm muita capacidade agora, e os russos os ajudaram enormemente nos últimos 6 meses. E a Rússia não ficará de braços cruzados. Então você tem os chineses. Eles aumentaram o tamanho de sua flotilha naval no Oceano Índico e vão fazer tudo ao seu alcance para garantir que o Estreito de Hormuz permaneça aberto, porque dependem do acesso a esses estreitos. Então não sei como isso se desenrola se esses estreitos forem bloqueados por algum motivo, ou se as instalações de petróleo no Irã forem destruídas como resultado. Há tanto que pode dar errado neste momento, Glenn. É difícil estimar. E então vemos muitas evidências de que os israelenses estão trabalhando de perto com os gregos. E os gregos parecem estar preparados para uma guerra com os turcos. E há pessoas sugerindo que é uma estratégia israelense liberar os gregos contra os turcos se os turcos se voltarem contra eles. Então temos aqui uma receita para o desastre. E eu não acho que alguém esteja pensando nisso com cuidado agora em Washington. E ainda nem falamos sobre o Egito. Claro, os egípcios não confiam nos turcos. Eles estão preocupados com a Irmandade Muçulmana. Nem os jordanianos confiam. Eles veem isso como uma influência perniciosa e enganosa à Irmandade Muçulmana. E o Sr. Erdogan é o homem que lidera a Irmandade Muçulmana na região. Quero dizer, todas essas coisas estão meio que fervendo nesse caldeirão de descontentamento. Então, nesse estágio, quase tudo é possível. Enquanto tudo isso está acontecendo, tem-se a impressão de que os europeus se tornaram meros espectadores. Eles não parecem ter muito papel nessa região também. Mas acho que isso também se aplica ao conflito na Ucrânia com os estudos europeus, porque eles parecem ter perdido toda a influência que costumavam ter. E acabamos de ver agora o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, fazer essas declarações de que em um acordo teria que ser realista
que a Ucrânia não conseguiria a adesão à OTAN. Seria improvável recuperar seu território. E também, em quaisquer garantias de segurança, os Estados Unidos querem ficar de fora. Isso também é para não envolver a OTAN. E eles terminaram tudo dizendo que sim, os Estados também não estariam mais focados principalmente na segurança europeia. Então você pode imaginar o pânico que está ocorrendo na Europa, onde eles não conseguem imaginar a vida sem serem liderados pelos Estados Unidos. Como você vê a situação, Glenn? Lembre-se de que isso não é notícia. Essa era a intenção do presidente Trump quando estava no cargo, e eu apoiei fortemente. Não acho que os europeus recuperarão sua autoconfiança e se tornarão uma grande potência mundial novamente, até que aceitem a responsabilidade por sua própria defesa. E acho que isso é uma coisa boa. Você sabe, agora temos governos chegando ao poder que são nacionalistas. Esses nacionalistas não são belicistas. As pessoas que estão deixando o cargo estão sendo expulsas. Quero dizer, os alemães têm uma eleição em 23 de fevereiro. Estarei muito interessado em ver como isso vai se desenrolar. Todos rejeitam o AfD. Bem, o AfD está ficando cada vez mais forte porque os alemães estão dizendo o que há de errado com o AfD. O que eles estão dizendo é que queremos sair da UE, queremos sair da OTAN. Não queremos ser arrastados para nenhuma guerra. Queremos perseguir os interesses estratégicos nacionais alemães. Bem, isso é uma coisa boa se você for alemão. Você está ouvindo algumas das mesmas coisas em outras partes da Europa, certamente na Eslováquia, na Hungria, na Áustria. Então isso é saudável, e eu acho que tudo isso vai mudar a situação para melhor. É por isso que acho que o presidente Trump deveria aproveitar isso e recuar. Em outras palavras, acabar com a ajuda, nos retirar da Ucrânia e então dizer aos europeus e aos russos que apoiaremos qualquer solução que eles proponham. Concordamos com a neutralidade. Sempre disse que a neutralidade austríaca, que ainda acho ser o modelo certo, é um com o qual os russos estão familiarizados. Então isso seria uma coisa boa. Os europeus precisam se comprometer com isso e superar toda essa bobagem. O problema é que ainda temos pessoas que querem se intrometer lá. E eles dirão, bem, você está em retirada. Você não é um cara de América em primeiro lugar, porque não quer dominar. Bem, eu sou uma pessoa de América em primeiro lugar porque não quero dominar. Quero dominar em casa. É por isso que eu disse no início disso que apoio o que o presidente Trump está fazendo aqui nos Estados Unidos. Acho que essa deve ser nossa prioridade. Acho que, em particular, ele também pensa assim. Mas acho que ele está sendo puxado para certos eventos e lugares pelas pessoas que sequestraram nosso governo há muito tempo. E tem sido um desastre. Precisamos cortar nossas perdas e sair desses lugares. E devemos procurar alguma solução. Pode não ser perfeita, mas qualquer solução que impeça esse Armagedon de ocorrer no Oriente Médio não é do interesse de ninguém. E estou muito, muito feliz em ouvir o que ele disse sobre desmilitarizar nosso relacionamento com a China. Não há razão para isso. E, efetivamente, é isso que ele está insinuando ao retirar forças do Mar do Sul da China e de outros lugares. Precisamos sair. Então, sabe, Glenn, eu não sei o que faremos. Acho que faremos o que Churchill disse. Você sabe, os americanos eventualmente fazem a coisa certa depois de terem feito todo o resto. Acho que isso pode acontecer aqui também. Mas o todo o resto agora é muito perigoso no Oriente Médio. Não, eu concordo. E eu vi os britânicos, eles disseram, bem, se os americanos saírem da Ucrânia, nós assumiremos, carregaremos o peso. Mas eu não tenho certeza. Bem, eu acho que isso é muito divertido. E acho que eles vão recorrer ao Fundo Soberano Nacional da Noruega para pagar por isso, porque a economia britânica está falhando gravemente. O sistema financeiro deles está à beira do colapso. Os dias de Starmer estão contados. Estou surpreso que ele ainda esteja lá. Não acho que ele ficará por muito mais tempo. O povo britânico, eu acho, também está cada vez mais farto.
Mas sim, então a Suécia vem e diz não, ainda não acabou. Eles ainda podem se tornar parte da OTAN no futuro. Sabe, eles ainda estão se agarrando a isso. Mas como você sugeriu, se os Estados Unidos estão mudando seu foco e gostariam de sair de lá simplesmente por necessidade, o que você acha que isso significa para a OTAN no futuro? Porque você tem muitos componentes aí. Ou seja, os Estados Unidos se afastando um pouco, você tem novos governos mais nacionalistas surgindo na Europa que não estão tão interessados em lutar uma guerra com a Rússia. Então, o que você, se fosse olhar numa bola de cristal, o que você vê acontecendo com a OTAN como a principal instituição de segurança da Europa? A OTAN deveria ter sido europeizada em 1992. Em outras palavras, quando o Estado soviético se desintegrou, o Pacto de Varsóvia deixou de existir e a Alemanha foi reunificada. Não havia uma necessidade real para a OTAN. Se você voltar àquela época, lembrará de todas as personalidades em Washington e seus amigos globalistas na Europa, dizendo que se a OTAN não estivesse fora de área, estaria fora de serviço. Então, eles começaram a procurar lugares onde pudessem intervir militarmente. Acho que isso tem sido um desastre por mais de 30 anos. Não acho que seja algo que os europeus queiram, e sei que os americanos não querem. Portanto, acho que desse ponto de vista, a OTAN deveria ter acabado. Acho que vai acabar. A questão é como. Vai acabar com um estrondo ou um gemido? E se os alemães elegerem um governo nacionalista que diga que já tivemos o suficiente com a OTAN, então estamos fora. Precisamos sair da Alemanha. Deveríamos ter saído de lá em meados ou no final dos anos 90. É apenas um grande mito que, se não estivermos lá segurando a mão de todos, ou segurando-os pela garganta, haverá guerras, conflitos e desastres. Bem, isso não se sustenta sob um exame mais minucioso. Vivemos no século XXI. Não vejo nenhum interesse da Alemanha, França, Espanha ou Polônia em invadir qualquer outro país ao redor. Simplesmente não vejo isso. Haverá disputas, mas acho que chegamos a um ponto agora em que essas poderiam ser resolvidas sem um grande número de baixas de ambos os lados. Então eu não concordo com essa noção de que temos que estar em todos os lugares, mas essa ainda é uma crença fortemente mantida por muitos em Washington. Você os ouviu no plenário do Senado, você sabe, Lindsey Graham. Eles continuam procurando alguém para bombardear. Francamente, abrir uma nova guerra, abrir uma nova frente, manter-nos engajados, não importa o quê. Bem, eu acho que isso precisa acabar. E acho que vai acabar primeiro na Europa. Também deveria acabar na Ásia. O último lugar onde isso vai acabar é no Oriente Médio, porque há muito dinheiro por trás do governo dos Estados Unidos agora, influenciando políticos a fazerem coisas que a maioria dos americanos nunca faria. Bem, eu acho que a fraqueza é que você está abordando isso de uma posição de razão. Acho que na Europa, eles ainda acreditam que os russos não estão apenas planejando invadir os estados bálticos, mas que podem vir para a Polônia. Então, criamos um universo diferente para nós aqui. E é bastante absurdo se você observar o discurso real. De qualquer forma, eu adoraria ter perguntado a você sobre o comentário de Rubio sobre o fim da ordem mundial unipolar, mas temo que fizemos. Bem, veja, Rubio não está dizendo nada que já não saibamos. Então isso é uma revelação óbvia. E a propósito, você mencionou a Groenlândia e o Panamá, entre outros. Não há nenhuma tomada chinesa do canal do Panamá. Isso é um monte de bobagem. Você tem uma empresa de fora de Hong Kong. Ela vem de Hong Kong. Eles são contratados e operam em ambas as extremidades do canal para ajudar no carregamento e descarregamento de navios e para fazer algum trabalho de infraestrutura. Eles foram contratados pelo governo panamenho de Hong Kong porque nós não aceitaríamos o contrato nos Estados Unidos. Então é muito simples. Se você está preocupado com esses chineses carregando e descarregando navios em ambas as extremidades, ligue para Hong Kong, compre o contrato e envie os americanos para lá fazer isso.
É simples assim. Então tudo isso é bobagem sobre o Panamá. Outra coisa, alguém disse, bem, temos que passar nossos porta-aviões por lá para defender Taiwan. Bem, boa sorte com isso. Porta-aviões não cabem no Canal do Panamá. Ele foi construído para encouraçados no início do século XX. É uma das razões pelas quais nossos encouraçados eram mais estreitos em termos de largura do que os construídos pelos alemães, japoneses e britânicos. Mas você não vai passar nada pelo canal que seja questão de vida ou morte para qualquer coisa no Pacífico. Então acho que isso precisa ser deixado de lado e esquecido. A outra parte é a Groenlândia. E você sabe, como eu disse, acho que já falamos sobre isso. Os dinamarqueses são aliados. Você está me dizendo que os dinamarqueses agora são de repente hostis e temos que invadir a Groenlândia? Isso é um absurdo. E nós controlamos tudo ao longo da periferia do Ártico, no Canadá, Groenlândia, Alasca, até mesmo no seu país. Você sabe, a periferia está sob nosso guarda-chuva de capacidade de vigilância e reconhecimento, por assim dizer. O que precisamos fazer que ainda não estamos fazendo? É bastante estúpido. Novamente, isso é uma oportunidade para discussões com os russos que controlam grande parte da outra periferia, para que não tenhamos problemas, para que possamos usá-la, todos possam usá-la, chineses, japoneses, qualquer um pode usar isso. E esse deveria ser nosso objetivo. Então acho que deveríamos parar de falar sobre tudo em termos militares, porque simplesmente não se encaixa. Mas você sabe, como você diz, talvez eu seja apenas uma vítima demais da razão e precise expressar mais emoções como todo mundo em Washington. Acho que este é um problema de ter um império que não é mais baseado em geoeconomia, mas sim no militar. Porque, como dizem, quando tudo que você tem é um martelo, tudo parece um prego. Achei que também era uma abordagem militar estranha tentar restaurar alguma influência sobre o Canal do Panamá ou a Groenlândia, nesse caso, ameaçando tomá-los à força militar. Parece realmente não ser a melhor ferramenta para o trabalho como está. Bem, lembre-se, temos um clube aqui nos Estados Unidos e esse clube é chamado de Clube das Bombas. E sempre que você fala sobre o uso do poder militar americano, todos eles aplaudem viva, viva, pensando que destruição e bombardeio demonstram nossa grandeza para o mundo. Bem, demonstramos algo para todos no Oriente Médio, e isso é nosso desprezo insensível pela vida humana. E isso tem que parar. Existe algo chamado moralidade e existe algo chamado lei. Agora, não temos nada além de desprezo pela lei internacional. Lei é o que dizemos que é. Mas a verdade é que isso não está muito certo. E isso vai nos causar muitos problemas, porque todo mundo sabe que sem nós, nada teria acontecido em Gaza. Bem, eu realmente aprecio o seu tempo. Desculpe por ter sido um pouco. Mas obrigado novamente, coronel. Eu realmente aprecio isso. Claro. Obrigado, Glenn. Thanks.